Fala galera, tá começando mais um Unitalks, o podcast oficial da Unital Engenharia. Como vocês já sabem, eu sou do setor de orçamentos, eu sou o Igor e eu tô aqui com o Maurici, também do setor de orçamentos. Boa noite, rapaziada. Antes de mais nada, já vou pedir para você seguir a gente no Instagram, no LinkedIn e também já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Tem bastante conteúdo, a ideia do programa é trazer bastante engenharia de forma leve, sutil, descomplicada, para realmente você conseguir absorver o melhor dessa área tão fascinante, beleza? E hoje o tema é planejamento e controle e a gente trouxe aqui um cara esplêndido, nosso coordenador de planejamento e controle, Andrei. E aí, galera, beleza? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer te me apresentar, né? Andrei Salles, sou coordenador de planejamento aí na Unitar, trabalhando há mais de 10 anos aí Cagueta idade, na hein? área. Quando o cara passa mais de 10 anos é porque cagueta idade, hein? Exato. Bom, acho que é isso. Bom, podem começar a sabatina. Ah, boa. Andrei, assim, cara, fica tranquilo, tá? A gente... Aqui o especialista na área é você. Você que domina o negócio. A gente é dois leigos aqui. Eu vou falar por mim, né? E a gente Eu domino o orçamento. O resto eu tô aprendendo, velho. E a gente tá Relaxa. aqui pra aprender e entender também um pouco mais aí do seu dia a dia, cara. Exato, A ideia é não. essa. Isso aí. Bora. Legal, cara. A gente queria começar entendendo um pouco mais, Andrei. Quais são os desafios aí na hora de você fazer um planejamento, na hora de você entender como que vai ser aí o orçamento. Chega pra você, Andrei, a gente tem essa obra aqui, cara. Quais são os desafios ali iniciais, cara? Cara, eu acho que o principal desafio é você chegar num denominador igual para todo mundo. O que é? O que seria isso? Acho que, na minha opinião, é você encontrar essa balança de prazo com o que eu tenho de orçamento. Eu não posso deixar a obra do jeito que todos nós queremos, né? Ali, toda bonitinha, 2 lajes no mês, 3 lajes, sabe? Aquele negócio perfeito. Não, hoje o que a gente precisa é velocidade até para a gente ter ganhos. Então, acho que o principal desafio é você equalizar isso. O prazo com o valor que você tem de orçamento ali. Legal. Isso é interessante, Andrei, e eu vejo muita dificuldade, assim, aí, de novo, né, eu como orçamentista, olhando de forma lateral ali o teu trabalho, eu vejo de forma muito desafiadora para você Sim. tentar conciliar e encontrar esse equilíbrio, porque a obra, ele vai tentar buscar um ponto de conforto. Sem dúvida. E às vezes esse ponto de conforto ele não tá muito em linha com Com o que a gente que tem orçado. precisa de fato e o que a gente tem orçado. Exato. Então é realmente um desafio. E a gente sabe que o indireto se desequilibrou, acabou. E aí, assim, a gente falou do começo aí do planejamento e controle, mas vamos pensar no acompanhamento. Os fechamentos. Você tem o fechamento todo mês aí do físico e do econômico. Eu queria entender melhor como que funciona ali a etapa, quem vem primeiro, quem vem depois, e como que é essa minúcia. Pelo menos hoje, falando de Unitar, eu acho que a gente tem uma coisa bem já encaixada. Quando a gente fala de fechamento físico, logo na sequência a gente entra com o fechamento econômico. Por quê? Eu tendo o físico em mãos, que já avançou, exatamente em cada serviço eu consigo obrigatoriamente, pelo nosso sistema, tudo que como a gente já tem tudo englobado, eu consigo ter o meu avanço físico-financeiro. Então, eu acho que uma coisa fica bem alinhada ali com a outra. Hoje, os nossos fechamentos físicos, eles acabam sendo sempre no final do mês para a gente ter um ciclo correto ali sempre dos 30 dias. E aí, entra nessa parte de novo do desafio, que é equalizar exatamente o que a gente planejou inicialmente para essa obra, no caso, independente de qual obra, esse prazo, porque a gente tem um orçamento a ser cumprido. E tem o cronograma com o cliente também, que a gente se compromete com esse cronograma. Exato. Né? É que, parando para pensar, olhando no passado, a gente tinha cronogramas de 24 a 36 meses. Hoje, na verdade, se a gente quer realmente ter um lucro, a gente precisa fazer isso no menor tempo possível, claro, sem perder qualidade, sem prezar pela segurança que a gente tem nas obras. Esse é o ponto, Isso é o foda, ponto véio. essencial Isso ali para você chegar, que é o difícil. Eu acho que isso é muito complicado. E aí chega o ponto, assim, até que ponto o cara que tá na cabeça ali do planejamento e controle também tem que ir dentro do que é coerente para a obra, sem perder isso aí que você falou, sem perder qualidade, sem perder segurança, porque aí chega naquele embate, o cara da obra chega e fala assim, cara, eu consigo fazer 2 lajes mês. E aí o cara do planejamento fala assim, não, 2 lajes mês não tem de cronograma, tem que ser 3 lajes por mês. Sim. E aí, como que fica esse embate? É essa hora que a parte do planejamento tem que fazer um pouco do psicólogo. Ele tem que chegar e ele tem que transmitir o que está acontecendo hoje em obra para toda a gerência, para toda a direção, para toda a coordenação da construtora e até propriamente do cliente, né? Por quê?
Toda obra tem suas dificuldades. E isso acaba que refletindo, consequentemente, no avanço. Então, eu acho que o papel do time de planejamento é você não só apertar a obra, mas também entender o que está se passando na obra. Porque uma coisa é a gente cobrar, tem que fazer todo mês 4 lajes. Tá, por que eu não consigo fazer essas 4 lajes? É tentar entender e buscar uma solução junto à obra para chegar naquele cronograma inicial proposto. Que aí, de fato, é o planejamento, né? Exato. Não é simplesmente... É uma coisa que eu não gosto. E existem alguns locais que o pessoal costuma fazer isso, que é você chegar e só tacar um planejamento ali para a obra. O planejamento eu acho que é mais do que isso. É você não só jogar aquele planejamento, discutir com a obra e fazer esse acompanhamento estando sempre dos dois lados. Tanto do lado que a gente fala da gerência da construtora, do nosso cliente, mas também está do lado da obra. Porque a gente sabe que na obra você tem todas as dores e junta... tudo que tem na obra, mão de obra, você tem ali pessoal para entregar material, fica bem difícil. Você acaba virando um fazedor de meta, né? Se você só fala assim, você precisa bater tantas lajes, mas Exato. se você não vir com uma ideia, não vir... É o que você falou, o papel do psicólogo, peraí, vem cá, vamos tentar entender. E até mesmo entender, né? Entender as dores da obra, como o Andrei comentou. Cada obra tem sua particularidade, Sim, um terreno é mais exato. apertado... É uma obra mais verticalizada, a outra é um pouco mais horizontal. Exato. Então, entender ali, até mesmo os fornecedores que estão, se tem alguma coisa que está atendendo, Sim. não está atendendo. Sim. E se você adota como uma regra, como todas as obras são iguais, cara, Esquece, isso não é uma verdade. esquece. Cada obra é uma obra. Aí, e aí chegar no final do mês, o papel vai te mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os números mostram-se por si. Sim, Boa. legal. André, eu vou insistir um pouquinho ainda no planejamento e controle. Eu queria entender realmente na rotina. Tipo, cara, chegou a data de fazer planejamento e controle. Quem que vai para a obra? Como que é feita a aferição? Qual que é a rotina naquele dia? O planejamento... O fechamento, desculpa. Fechamento... Primeiro a gente faz o fechamento econômico. Primeiro fechamento físico. Isso. Beleza, vamos falar do dia do fechamento físico. E aí até, desculpa, Andrei, mas acho que seria interessante até pra rapaziada que tá acompanhando a gente e ainda não tá acostumado com esses termos, se puder, cara, bem brevemente, só explicar aí o que é um fechamento físico, Sim, o que é um fechamento econômico, só pra rapaziada aí que até tá interessada nessa área, Sim. talvez já ir pegando um pouco mais dessa nomenclatura, cara. Vamos lá. Fechamento físico. O dia do fechamento físico é o dia onde um dos analistas sempre... A gente tem os analistas que são responsáveis por cada obra. Ele vai na sua obra, senta com o engenheiro. Antes, a gente tem o costume sempre de tentar rodar a obra, até para ele ter um olhar dele em relação ao que ele vai conversar com o engenheiro. Então, ele chega, ele dá uma rodada na obra, porque... o planejamento eu não acho justo o cara ficar só no escritório e só ir na obra lá e olhar com o engenheiro, você fez. Não, ele tem que ter o olhar dele. Ele tem que ver se aquilo que o pessoal da engenharia de obra está passando para ele, se aquilo é coerente ou não. Então, a rotina do cara é chegar na obra, chegou lá, vai dar uma volta, olha todos os serviços, você já consegue ter mais ou menos uma dimensão do que tem feito, do que não tem feito, se ele conseguiu atingir a meta ou se ele não conseguiu. Coisa de 1 hora você já consegue já olhar bastante, assim, dos serviços que hoje a gente tem em andamento. Depois ele senta com o engenheiro e é a hora que eles vão passar as metas. Quando você fala vai passar as metas, o que é? É eu pegar o que ele programou no mês passado e a gente vai olhar o que você já fez. Além disso, a gente costuma fazer sempre na reunião de planejamento o que eu fiz e o que eu pretendo fazer para o próximo mês. Hoje, com todas as nossas ferramentas, a gente consegue... Além de, durante o fechamento físico, saber exatamente o percentual que ele atingiu no mês, ele também sabe se o que ele está planejando para o próximo mês, ele vai conseguir atingir. Então, por exemplo, eu estou falando que eu vou fazer o que a gente acabou de falar. Eu vou fazer 2 pavimentos por mês desse determinado serviço. Não necessariamente, se ele fizer os 2 pavimentos, ele vai atingir o cronograma. Então, a gente tem ferramentas que mostram isso já em tempo real. Eu não preciso ficar fazendo... Nada de joga para aquele lugar, joga para ali, joga para ali. Não, a gente tem uma ferramenta já hoje dentro da empresa que faz com que esses números saiam já instantaneamente. Então, eu consigo falar, eu fiz 2 pavimentos esse mês, para eu atingir minha meta do próximo mês, eu preciso fazer 3 pavimentos. E aí é a hora que essa reunião ela não pode ficar uma coisa do vou fazer 2, já fiz 1. Não, é nessa hora que eu acho legal, porque é a hora que toda a engenharia senta para discutir. O que eu fiz, se eu atingi minha meta e o porquê que eu não atingi, ou então, por que eu fiz a mais? Porque um planejamento certo não é você planejar 2 e fazer 3. É você planejar 3 e executar os 3.
Então, é a hora que a gente consegue sentar e todo mundo discutir. Beleza, eu preciso fazer 3 pavimentos desse serviço no próximo mês? Tá, eu só consigo fazer 2. Então, o que você precisa para chegar nesses 3? É nessa hora que eu acho legal, porque existe toda uma interação entre toda a parte de engenharia, coordenação de obra. E é nessas horas que é legal, porque você tem toda essa discussão e saem boas ideias. Saem soluções para você atingir aquilo. Ou até mesmo sendo bem realista. Às vezes eu não consigo. Tá, se eu não consigo fazer aquele quantidade de pavimentos esse mês, ok. Mas e pro próximo? Eu vou conseguir recuperar isso? Não, não vou conseguir. Então já acende o alerta. Talvez esse serviço possa virar um caminho crítico. Cara, isso é muito doido, porque você tem uma previsibilidade Sim. num lugar que é extremamente imprevisível. É Exato. obra. Cara, Na verdade, é imprevisível. A gente brinca que a gente tenta ser o mais previsível possível. Dentro do caos. Isso, dentro do caos que existe na obra. É Sem dúvida. um ambiente que não é controlável, né? Exatamente. A nossa, exatamente. Se tem uma coisa que não é controlável. É o pessoal do planejamento e controle tentando controlar algo incontrolável, cara. A nossa área de atuação é muito disso, né? Eu tenho muitas variáveis. Cara, um dia choveu um pouco mais, já impacta no serviço. De vez em quando, putz, cara, tem feriado, tem final de semana, final do ano, a gente sabe, né, Andrei, que cara, é um pouco complicado, tem uma questão até cultural. Mais, Maurício, eu falo que assim, a gente brinca que chuva não é desculpa, mas a gente tá dentro de uma cidade hoje, se a gente pensar só em construções dentro da cidade de São Paulo, às vezes eu posso ter uma obra na Zona Leste que choveu horrores, ela não produziu nada, e no mesmo dia uma obra da Zona Sul conseguiu produzir um pavimento a mais. Você fala, cara, mas você está dentro de uma cidade? Tá, só que a gente sabe que dentro da cidade eu tenho, assim, chuvas totalmente, assim, só naquela região. Como é que você coloca isso num cronograma? Exato. Impossível. Na hora que eu coloco tudo isso no papel, fica complicado. Exatamente. Porque eu falo, pô, essa obra conseguiu bater uma laje nesse dia, a sua não. Por quê? Sendo que as duas estão dentro de uma mesma cidade. E até complementando um pouco do que você falou, Andrei, pensando assim, no seu dia a dia, quais são os principais indicadores que você, quando você está conversando com o pessoal da obra, qual indicador te chama a atenção, tanto para um lado positivo quanto para o negativo? Putz, cara, esse indicador aqui ele tá apontando talvez aí ou um atraso, ou talvez um gasto desnecessário, ou enfim, um gasto a mais do que estava planejado. Que indicadores assim você utiliza mais, cara, no teu dia a dia? Aí eu acho que é uma hora que eu gosto, assim, da parte do planejamento, quando você começa a se inteirar das coisas, uma coisa começa a ficar muito interligada com a outra. Até um pouco do que o Igor falou, que é a questão do econômico. Onde que a gente chega no econômico? Tem um índice que a gente usa bastante, que é o índice de assertividade. Esse índice é basicamente o que eu planejei num mês e o que eu realizei efetivamente. Eu consigo, se eu planejei 2 e eu fiz 1, eu tenho 50% de assertividade. Aí a gente começa a puxar para a parte econômica de obra. Porque se eu programei 2, eu realizei 1, economicamente falando, se eu tenho um financiamento bancário, eu programei que eu ia receber 2 pavimentos desse serviço. Aí eu puxo eu só recebi 1. Aí você já começa a ter um descasamento de caixa. Exato. E aí que a gente começa a puxar para a parte econômica. Que aí já vira... Aquele negócio vira um gargalo. Às vezes eu tinha pagamentos do mês passado que eu estava programando para pagar com Cara, com essa medição. É planejamento e equilíbrio. É planejamento, controle e equilíbrio. Exato. De novo, né? A gente tem várias pessoas na mesa interessadas nesses números, né? A gente tem o cliente, a gente tem um banco, muitas vezes, talvez um fundo de investimento. Um fundo de investimento que acontece bastante. A própria empresa. Então, nesse sentido, cara, é um pouco do que a gente comentou. É equilibrando pratos até nisso, né? Sim. Tá todo mundo ali querendo saber alguns números para... no final das contas, toda entidade que está envolvida, ela quer saber do número positivo. Do número saudável, né? A parte... eu acho que eu diria que o setor do planejamento e controle, assim, ele acaba transformando o avanço que a obra faz, tanto fisicamente quanto economicamente, em números, e ele consegue traduzir isso muito bem para toda a parte, tanto cliente quanto toda a diretoria de construtor e tudo mais. Acho que é um dos principais papéis. É você
traduzir realmente em números tudo que tá acontecendo ali na obra. Números e gráficos ali, né? E você acaba sendo portador tanto de notícias boas quanto notícias ruins, né, cara? Cara, isso é complicado. Esse é bem Ô, complicado. André, uma coisa que eu sempre gosto de falar, enfim, nos nossos almoços, a gente sempre fala sobre atribuição de responsabilidade, né? Certo. Quem que é responsável pelo quê? Isso é muito bom, porque fica claro onde houve a falha e não para arrumar culpados, mas para corrigir futuras falhas. E eu acho que isso é fundamental. E até que ponto o setor de planejamento e controle se responsabiliza por um atraso de obra? E do desvio econômico, eu acho que é muito, muito mais setor contratação, obra e suprimentos. Mas pegando um pouco do que você falou sobre o planejamento sentar na mesa para dar soluções, para enxergar, falar, daqui a pouco você vai começar a atrasar. Analise isso aqui. Então, até que ponto também uma obra atrasou e é culpa... Vamos falar culpa não, vamos falar de responsabilidade, né? Sim, até que ponto é responsabilidade do planejamento e até que ponto foi uma responsabilidade da obra ou, enfim, responsabilidade do acaso, né? Aí eu acredito muito na interação entre todos os setores. Quando eu digo integração, é assim, eu acho que se o time de planejamento fizer um planejamento sozinho, não for discutir isso com a obra, simplesmente chegar e impor aquilo e dentro de um acompanhamento mensal, ele não discutir nada com a obra, aí sim eu acho que é uma responsabilidade do planejamento. Eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser dividida. Legal. Então, eu olho o projeto antes de fazer qualquer planejamento. Só que o feeling do engenheiro que está lá presente é muito maior do que o feeling que a gente está aqui. Eu estou olhando o projeto. O cara tá lá realmente no dia a dia dele. Então, às vezes, aquilo que eu tenho em mente, que a gente tem por índices de produtividade, que ele vai realizar aquilo em 1 mês, o cara olha pra gente e ele fala, não, eu consegui olhar em 1 mês e meio, tá? É a hora que a gente tem que bater essa bola de chegar e... Pô, eu não preciso impor nada, eu tenho que discutir, tá? Mas por que você tá levando esse 1 mês e meio? Aí a gente tem que voltar lá no comecinho. Tá, mas pro meu orçamento eu passei que eu ia demorar 1 mês. Eu errei? Pô, vamos lá, vamos discutir. Vamos chegar num denominador que... eu consigo, ao invés de 1 mês e meio, vamos chegar em 1 mês e 1 semana ali? Tá, e vamos ganhar onde isso? Pra gente continuar na meta de cumprir o cronograma, sei lá, 18 meses? Sem loucura, já que a gente desviou esse tempinho ali a mais, que a gente não tinha previsto, no caso. Então, eu acho que a responsabilidade ela tem que ser dividida, assim como o mérito tem que ser dividido. Então, por isso que eu acho que o planejamento tem que sempre discutir com a obra. Eu não acho que impor nada seja legal. Até porque se isso vem da obra também, essa imposição, eu acho que aí também é responsabilidade dele. Então, eu acho que é sempre dividido. Legal. Essa visão é fundamental, né? Claro que sempre de forma secundária, eu nunca atuei de forma presente ali no setor de planejamento, mas sempre de forma secundária. E até ouvindo falar também colegas de área, de outras empresas, o pessoal de planejamento muitas das vezes é o fazedor de meta, né? Cara, sua meta é essa daqui. Carimbou, acabou. Não quero saber. Porque a outra obra consegue fazer, que é o que o Maurício falou. Na hora que você equaliza todas as possibilidades de uma obra com a outra, cara, você está cometendo um pecado absurdo. Exato. Porque toda obra tem sua particularidade. Exato. Não dá para você equalizar todo mundo, né? É exatamente isso. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo. O que você está falando é o suprassumo do planejamento. De novo, tem que ter o diálogo. Sim, e essa questão da divisão de responsabilidade, isso eu acho genuíno em todos os setores. Todos os setores. Isso a gente conversa bastante, né, Maurício? O que é a responsabilidade de cada um? E, claro, eu não vou também me limitar só no que é minha responsabilidade. Não. Se eu posso contribuir de outra forma com outro setor, eu vou contribuir. Mas dentro do que me cabe, eu vou executar e vou assumir todos os pepinos que der. É meu. É que a gente tem que sempre lembrar que a gente não tá numa empresa sozinho, né? A gente tá num time. Isso aí. Então, é assim, se todos perdem, todos ganham também. Então, tem que ser os dois, tem que ser aquele equilibrado. E é um pouco do que o André comentou, né, cara? O cara que tá na frente da obra, ele tem um feeling do dia a dia. Total. Ele tem, às vezes, algumas variáveis que a gente não tá conseguindo enxergar no escritório. Assim como, às vezes, no escritório, a gente tá conseguindo enxergar um macro de várias obras que pode auxiliar esse cara. É uma dica aqui, tal obra, o André, acho que pode falar propriamente isso. Cara, eu fui em tal obra lá... E, eles estão estocando esse material desse jeito. Exato. E, eles estão estocando nesse local e estão ganhando uma produtividade por causa disso. Um exemplo, né? Perfeito, né? Besta. Então, não é besta, não. E aí, no modo geral, você consegue compartilhar isso com outras pessoas, mas do mesmo jeito ele também pode virar pra pessoa, não, André, eu não consigo estocar nesse local aqui, porque, cara, a entrada dessa obra que eu tenho é isso aqui. Ou seja, eu deixo isso aqui reservado
por um material de maior importância ou... Então, assim, é realmente um complemento. Você tem que complementar e a obra, lógico, tem muito a também complementar, né? E é a troca, né? Acho que é fundamental a troca. Quando você fala sobre você dialogar com a obra, entender as dores e aí buscar soluções baseado naquela realidade é o fundamental. Mas a importância que eu acho até do analista, quando ele vai executar o planejamento da obra, ele fazer a discussão, fazer um fechamento, ele rodar a obra. Ele tem que conhecer aquilo. Boa. Porque senão o papel aceita tudo. Essa Essa é é a verdade. uma máxima, né, velho? Então, Isso é uma não tem máxima. jeito. E aí, assim, falando de fechamento econômico, eu tô com econômico, é custo, né, cara? Eu tô com pressa, eu quero econômico, calma aí. Custa com a gente mesmo. Fechamos a ideia do fechamento físico, né, do acompanhamento físico, e agora vamos entrar na rotina do econômico. Então, você falou aí do dia do físico, agora eu quero saber o dia do econômico. O analista vai pra obra e como que é a rotina desse cara naquele dia. Tá. Eu acho que aí existem pontos que são bem diferentes. Eu vou falar a gente aqui como Unitar. Tá, legal. Pensando todos aqui como Unitar, nosso sistema hoje, como que é feito? A gente tem uma interação com o nosso sistema que é absurda. Então, por exemplo, quando eu falo eu vou fazer um fechamento econômico, eu consigo extrair direto do sistema. Quando você fala o sistema é o UAU... Isso, UAU. Tá. Eu digo assim... Global Tech, paga nós, tá? Estamos fazendo jabá pra vocês, velho. Paga nós. Vai que cola, né? Dá um descontinho aí. Se rolar um descontinho já tá excelente. Bom, falando de UOL, a interação que a gente tem com o UOL hoje é altíssima. E é um sistema que até então tem nos atendido bem. Legal. Hoje, quando o administrativo faz o lançamento de uma nota, naquele momento que ele faz o lançamento da nota, se eu quiser, eu já consigo extrair certinho, eu já tenho aquele custo lançado. Antes disso, a gente consegue entrar já na raiz. Então, por exemplo, quando o pessoal de suprimentos faz uma compra, ele gera, na verdade, uma ordem de compra. E aí, vamos lá, eu fiz o fechamento físico no finalzinho do mês, o pessoal volta para o escritório, na primeira semana do mês a gente faz a extração desses dados. Legal. O que são esses dados? Aí eu tenho contas pagas, eu tenho contas a pagar, e aí a gente começa a entrar num detalhe mais bem, assim, amplo mesmo. Eu tenho todas as minhas ordens de compra, ou seja, o material às vezes nem chegou na obra, mas eu já tenho a ordem de compra no meu sistema lançado. Se eu já tenho ela, por que eu não posso já colocar ela no meu fechamento econômico? Eu já posso. Ou seja, você já é uma verba futura. Aquela grana já está comprometida. O que a gente costuma fazer a gente não só vê o nosso econômico naquele mês. O que a gente gosta de fazer é uma previsão. Então, a gente meio que vai sempre gerando um orçamento de término. Bacana. E aí, como que eu faço isso? Aí eu tenho que entrar já no detalhe. Então, eu consigo extrair, né, do meu sistema todas as ordens de compra, eu consigo extrair os contratos. E aí a gente entra bem a fundo mesmo. A gente tem a nossa estrutura ali, que vem, inclusive, de orçamentos. E eu sigo... a ideia é que todo mundo siga essa estrutura, porque é uma estrutura que já está consolidada na empresa. Então, a gente consegue ali pegar... Eu vou comprar um material. Onde eu vou aplicar aquele material? Eu vou dar o exemplo de um cimento. Se eu compro um saco de cimento, esse saco de cimento vai ser aplicado aonde? O legal é que a gente entra... Pode parecer chato, mas é aí que a gente começa a entrar no detalhe. Pode ser um diferencial nosso isso. Uhum. No caso, a assertividade que a gente tem nos orçamentos. Sim. Quando eu faço uma compra, eu vou aplicar esse cimento, aonde eu vou aplicar? Eu vou aplicar ele, seja numa área comum, seja dentro da torre. Aí dentro da torre, posso aplicar num contrapiso, numa cerâmica. O ideal é que, aonde eu for aplicar esse material, eu vincule o material. Então, se eu compro vários sacos de cimento, eu aplico a quantidade que eu tenho de orçamento ou a quantidade que eu levantei dentro de cada item que eu tenho no orçamento. Com isso, eu consigo fazer uma comparação de eu avancei tantos por cento, eu tenho que ter aquele percentual de custo. Eu já tenho ele? Não tenho ele. Tá, por que eu não tenho? Será que eu não comprei todo aquele material? Aí a gente começa a entrar a fundo. Ou seja, tem a questão do cara planejar algo, só que aquele material que ele planejou não tá na obra. Exato. Aí justamente esse descasamento aí. Exato. É nessa hora que eu preciso também, aí é a hora que o analista precisa fazer uma previsão. Mês passado a gente realizou um serviço, mas eu não tive custo nenhum. Por que eu não tive custo? Aí a gente entra na obra. Obra, por quê? A gente realizou aquele contrapiso, mas a gente não viu nenhum custo lançado nele. Essa hora pode ser que lá, na área comum, esteja caindo um custo que eu nem executei. Então, por exemplo, eu vou olhar a área comum que eu tinha no meu orçamento R$10,
Eu tô hoje com R$11 nela. Por que eu tenho R$11? É aí que você já liga pro pessoal do orçamento e fala assim, ô, tá estourando aqui a Então, guarita, é tem essa hora 30 mil de contrapeso guarita aqui, É essa cara, hora tá que o papel estourando. do planejamento e o controle faz, Tá que certo. é você ver se aquele custo realmente aplicado naquele item foi utilizado. E aí eu consigo ver, se eu realmente executei 50%, eu tenho 50% de custo? Eu tenho que ter. Legal. Se eu não tenho, vamos entender. Será que eu tô economizando? Então já acendo um sinal para você, ó, Igor. Vamos lá, Maurício, próximo orçamento que vocês fizerem, pode considerar aí que eu tenho uns 10% a menos desse material. É a hora que a gente tem que alimentar todo mundo. É, a retroalimentação legal. que pra É. gente é importantíssima. Aí Isso é entra fundamental, dentro de novo cara. na interação de todo mundo. Sim, de novo. Isso é Isso legal. Tudo se resume na comunicação. Exato. E eu acho que o planejamento, assim como o orçamento também, é um ponto muito de se conectar com vários setores. Sim. Então, vocês têm uma interação muito boa com suprimentos, com a obra e com o orçamento. Isso. Né? Eu acho que isso é muito, como que eu posso dizer? É fundamental o cara do planejamento ter essa habilidade Sim. de saber com quem tratar e sobre o que tratar. Uma hora ele vai estar tratando com o pessoal dos suprimentos o cronograma Exato. de pedido. Exato. Outra hora ele vai estar tratando com o pessoal de orçamento a retroalimentação, ou esse item estourou, ou então esse item economizou. E também vai estar tratando com a obra essa questão do equilíbrio e tudo mais. Exato. É nessa hora que o pessoal de suprimentos entra para bater uma bola, que no sentido de, chegou um pedido aqui para mim dessa obra que, eu vi que vocês comentaram que, sei lá, esse item era 10 quilos. Na verdade, eles estão pedindo 20. Tá certo isso? Vamos debater todo mundo. Será que o cara não fez o pedido errado? É um double check, né? Sim. É um Exato. double check no sentido de, Exato. cara, às vezes a gente tá planejando fazer alguma coisa, às vezes naquele momento que não necessariamente é a hora para aquilo. Exato. Ou às vezes até mesmo algo que já foi executado, enfim. Acho que é muito disso, né? Essa interação é legal pra O André, caramba. agora, vamos pensar, nem tudo na vida de um planejador são flores. Não, Né? jamais. Tem muito espinho aí. Jamais. E a pegada é o seguinte, quando também não cair na armadilha de entrar na ideia de falar assim, cara, vamos falar de responsabilidade. Se a obra tá atrasando, a gente também tem responsabilidade. Você, como planejamento, também tem responsabilidade. E aí, vamos pensar que eu tenho uma implantação grande ali e tal. Fala, cara, eu vou começar tal atividade ali, vou começar a piscina, cara. Tem concreto aplicado ali, eu vou já começar a piscina e tal. E não é o momento de começar a piscina. Até que ponto também controlar essa angústia de ter uma obra atrasando, sendo que você tem atividades que vão agregar valor e avanço físico na obra e acabar não cair nessa armadilha. E até complementando a armadilha também do inverso, né? Você tá vendo aquela tua obra adiantando, entre aspas, perto do cronograma, na sua linha base ali você tá avançando muito bem, como também puxar aquilo pra cá. Calma, rapaziada. A gente talvez tenha avançado aqui nesse início, mas lá na frente tem tarefa que vai isso aqui pesar não- mais, vai né? pesar mais. É que a gente brinca que às vezes é um falso adiantamento. Então, isso acontece muito na fase da estrutura, né? Sem Porque a dúvida fase da nenhuma. estrutura é a fase mais pesada em pensando em custo e acompanhamento físico. Então você tem aquela sensação de que a obra tá adiantada. Sim. Você fala assim, cara, minha obra tá estourando, eu tô adiantando pra caramba tal. Só que. E aí de novo, como limpar essa névoa? Porque às vezes você fica cego. Sim. Né? Como limpar essa névoa ali no olhar do engenheiro e do planejador? Falando assim, até eu acho que existem, através dos modos de construção, nos métodos construtivos, existem os pontos a se prestar atenção. Quando a gente fala na parede de concreto, empreendimentos, assim, diversas torres, obras que a gente costumava até há uns tempos atrás fazer no interior e tal, que a gente está falando em 10, 20 torres. Quando a gente fala de parede de concreto, é um sistema onde você desprende muito valor para executar a estrutura e isso te gera um avanço físico muito alto. O que a gente costuma fazer é separar o item de estrutura e deixar ele como um avanço. Ok, eu estou avançando tantos pavimentos de estrutura. Às vezes eu posso adiantar ele. Aí o que a gente faz? A gente pega esse adiantamento e coloca ele volta para a linha original. Se eu tivesse feito só o que eu tenho de cronograma, quanto que o meu avanço é? Perfeito. Então eu consigo ver, hoje minha obra está adiantada 2%. Tá, a obra como um todo. Só que eu sei que o item de estrutura está adiantado. A gente está falando de uma parede de concreto, por exemplo, que produz muito rápido.
Então, assim, essa parede de concreto, ela adiantou. Ok, eu tenho minha obra geral com 2% de adiantamento. Se esse meu adiantamento na estrutura não existisse, se eu tivesse cumprido 100% do que o meu cronograma pede, como que eu estou no meu cronograma geral? Às vezes, acontece da obra ficar atrasada. Ou seja, é aí que você está limpando essa névoa. Exato. É justamente o que eu perguntei. Porque aí você vê que é nessa hora que você consegue comparar e você vê que os acabamentos internos não estão acompanhando a velocidade da estrutura. Isso falando em parede de concreto. Sim. Quando a gente pensa na alvenaria estrutural, aí a gente também faz essa análise, mas ela já não é tão prejudicial, eu diria assim, porque esse avanço da estrutura ele não é tão Não é tão rápido, descolado, não né, fica tão descolado dos Sim. acabamentos. Perfeito. Na alvenaria estrutural, isso você sente muito mais visualmente, assim, quando você já entra na obra, você já vê aquela diferença. Então, algumas premissas que são premissas de empresa. Na estrutura convencional? Também tem um descolamento. Também tem um descolamento, mas é um descolamento que você vê. Ele é totalmente visual também. Na hora que você vê, você vê aquele paliteiro absurdo. Aquele paliteiro, a estrutura no décimo mas e aí? e a Cadê vedação meus 4 no andares primeiro? aqui abaixo com uma alvenaria de vedação? Eu não tenho. Cara, pra mim é relaxante quando eu olho uma estrutura convencional e aí você vê os 4 pavimentos bonitinhos, rescorados ali, cara, com e a alvenaria de vedação, cara, aquilo ali com pra um mim é contramarco, com uma Nossa, esquadria cara. aqui já bonitinha. Pra mim isso aí é melhor que aqueles vídeos de espremer cravo, tá ligado? Os vídeos de espremer cravo. É satisfatório. Puta que pariu, velho. Você olha eles e fala assim, cara, que lindeza. Não, é do caralho. Vontade de bater na porta da obra do dia e falar assim, cara, deixa eu te dar um abraço. Parabéns. Cadê o cara de planejamento controle? Deixa eu dar um abraço nele aí. Esse mandou bem. Mas é exatamente o que você falou, é um mérito dos dois. É chegar no engenheiro e dar um abraço, mas também do planejamento. Exatamente. E aí tem uma outra coisa que eu acho que já também vai de métricas de empresa. Voltando na sua pergunta que você fala, até que ponto que vale? Hoje, como métrica, a gente fala que se uma obra está mais de 3% atrasada, nós, comunitar, preferimos replanejar a obra. Era isso que eu ia E aí perguntar. sentar com o pessoal, olhar, ver se ainda o prazo é atingível ou não. Porque assim, não dá para falar, eu tenho que entregar a obra daqui 2 meses. Eu ainda tenho 30% de obra para fazer. Eu não vou fazer um replanejamento, utilizar o nosso tempo-caminho, que são as linhas de base e tal. É praticamente a mesma coisa, a gente só muda o nome e tal. Não dá para chegar e falar assim, não, eu vou cumprir os 2 meses. Tem que ser algo execuível. Então, a gente adotou como métrica que todas as obras, a partir de 3% de atraso, a gente tem que sentar todo mundo, vamos reavaliar aquilo. E aí, na hora de reavaliar todos os serviços, tanto executado quanto a executar, a gente chega num denominador que conseguimos ainda manter o prazo? Não conseguimos, tá. Aí é a hora que a gente tem que ser honesto o suficiente para virar e falar assim, cara, beleza, vamos atrasar a obra. Quanto? E aí entra de novo naquela. Quando a gente fala que vai atrasar, a gente também não pode deixar muito solto. Porque aí é a hora que vem aquela coisa do cara... já que vai atrasar... Vai atrasar, vou dar uma tranquilizada. É aquela pegada assim, ó. Já que vai atrasar 2, atrasar 5... Exato. Aí a gente volta na parte econômica. Se eu atraso a obra, meio indireto, também começa a pesar mais. Come solto. E aí come solto. E aí a gente sabe que as grandes economias, até pensando em lucro de empresa, a gente vai tendo indireto. Sim. Eu preciso rodar a máquina ali, eu preciso ter minha engenharia trabalhando naquela obra ali durante um tempo, eu preciso que ela já saia o mais rápido possível para ela entrar em outra obra. Eu não posso... É cômodo você ficar muito tempo numa obra, sim, mas ao mesmo tempo você tem que terminar rápido para você partir para um novo processo. Sim. Pensando de forma macro e panorâmica, quem tá de fora é isso. Exato. O cara começa, termina, cai fora. Começa, termina, cai fora. Às vezes o cara que tá na obra, ele começa a entrar numa... E não falando... Isso é do ser humano. Sim. Ele criar... O comodismo. O comodismo. É do ser humano. Sim. Ele é instintivo você buscar isso. Sim. E aí talvez é uma pauta para um próximo episódio, a gente chamar alguém de obra. Sem dúvida. E fala, cara, qual que é o desafio de você não se acomodar naquela vizinhança? Essa é uma boa pergunta. Isso não necessariamente as pessoas estão liderando a obra, né? Isso acontece com a parte operacional. A parte operacional da obra fica sabendo que a obra... vai rolar um atraso ou não? Sim. E aí cara, é comum do operário mesmo, né? Do modo geral. E lógico que pro operário é um pouco que a gente comentou. Quanto mais tempo ele ficar naquela obra, e a gente sabe que, cada tempo ele tá ali se locomovendo, então, do modo geral é isso. É isso aí. E aí, complementando, Andrei, a gente falou muito do replanejamento quando tá atrasando. Existe algum tipo de replanejamento quando a obra tá muito avançada, além do que ela deveria? Sim. Tipo, a gente replaneja isso de novo, a gente cria
algum tipo de alerta, até pra também não deixar a rapaziada de novo, né? Cair no comodismo de, putz, cara, tamo 3% acima aqui, ó. Tô tranquila. Nossa, dá pra fazer... Dá pra cobrar menos o cara da esquadrilha. Sim. E aí, vamos. O que hoje o setor, e acho que a empresa trata, o que a gente costuma fazer é, sempre que quando a gente faz um fechamento físico, a gente faz uma atualização do nosso tempo-caminho. Quando a gente fala de uma atualização do tempo-caminho, é pegar os serviços que estão atrasados e jogar ele para frente, sim. Principalmente os que são muito problemáticos, que podem causar ali um problema maior na obra, que são gargalos. Assim como se uma obra está muito adiantada, se ela está muito adiantada, então vamos puxar. Vamos continuar nesse ritmo, claro, sem perder qualidade, sem perder segurança. Mas vamos lá. Então, teve já episódios, nós temos alguns casos, e assim, estamos adiantados quanto? Isso, às vezes, eu tô atrasado 1%, esse 1% a gente não considera. Se a gente falar 2%, 3%, a gente às vezes até considera que a gente está adiantando um mês de obra. Então, vamos atualizar o físico dessa obra todo mês, e a gente também faz uma linha de tendência. Então, a gente tem a tendência a adiantar aquele processo. Legal. E aí a gente repassa isso para a obra até para adotar aquilo com uma nova regra. Legal. Estamos num ritmo legal, vamos continuar nesse ritmo legal. Não vamos. Aí entra dentro do que você falou. Estamos adiantados, então vamos ficar tranquilo. Não. Vamos continuar nesse ritmo. Boa. E aí, o legal, Andrei, que você comentou bastante, a gente ouviu bastante a palavra aí, tipo, ferramenta, né? Sim. Cara, o que você no teu dia a dia, o que o setor hoje, quais são as ferramentas que vocês utilizam? Vamos lá, a gente sabe, cara, que essa ferramenta é o nosso ouro. O planejamento é uma ferramenta que é conhecida na empresa inteira. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela. Logicamente, sem entregar aí o nosso código-fonte, né? Boa, sem entregar. Sem dúvida nenhuma. Fala tudo, mas não entrega nada. Belíssima pergunta, Maurício. Falando em ferramentas, tem uma ferramenta que eu acho que é essencial, que a gente utiliza, que é o Excel. O Excel, eu acho que é uma das ferramentas que as pessoas mais têm pavor. Só que é uma coisa que, cara, quando você começa a aprender a mexer nele, é uma coisa que flui tão bem e você consegue fazer, assim... Eu acho que são inúmeras possibilidades do que você consegue fazer dentro do Excel, cara. E assim, até pegando um parênteses que você falou, desculpa te cortar, mas, cara, o Excel, ele é o melhor amigo do engenheiro. Na verdade, cara, em todas as funções. Bicho, assim, eu olho assim e falo assim, eu não me dou muito bem com o Excel. Eu falo assim, caraca, velho. O Excel é mágico. Você que é estudante de engenharia, você deve estar naquela ilusão de falar assim, vou fazer curso de CAD. Faz. Mas, cara, faz Excel, meu amigo. Excel E Excel não é só gráfico. Não esquece. Cara, Excel é vida, cara. E, cara, e principalmente pelo que a gente tem visto, assim, no modo geral, no mercado. E, cara, aquela história que o Excel parece que ele tá tomando aí um ar de vilão, né? De vilão no sentido de, tipo... Putz, cara, você ainda usa o Excel pra fazer tal coisa? Sim. Mas calma lá, meu amigo. O cara não explorou nada do Excel. O Excel é tipo o iceberg, né? Tipo assim, tem só o biquinho dele. Exato. E tem tudo aquele monte embaixo. A galera usou o biquinho e falou assim, mas você tá no Excel ainda? E, cara, de novo, é um tem pouco... uma infinidade de coisas pra usar no Excel. Até cortando, lógico que você vai voltar nesse assunto da nossa ferramenta, mas... cada ferramenta tem sua função. Sim. E hoje o que eu vejo muito é o seguinte, putz, cara, tal empresa aqui desenvolveu essa ferramenta, e quando a gente vai analisar, aquela ferramenta desenvolvida, ela é um pedaço do que a gente tem dentro do Excel. Ou às vezes... Exatamente. Ou às vezes o que a gente até brinca, ela tá... Às vezes um pouco mais enfeitada ou somente isso, mas ela não é tão funcional quanto o nosso Excel. E, de novo, cada ferramenta tem sua função. Microsoft paga nós, hein? Lógico. Jabá, hein, velho? Por favor, jabá, por Até favor. parece, né? O pacote Office aí, ó. E, cara... É muita audácia, o Power BI é pra apresentar... Uma das bases dele pode vir do Excel. Isso, e é legal assim, o Power BI é pra isso. Tal ferramenta é pra isso. E cada ferramenta tem seu espaço. E eu vejo hoje que o Excel ele tem tomado esse ar de vilão. Nossa, você ainda faz seu orçamento no Excel? Não é nosso caso. Assim, a gente utiliza o Excel como uma ferramenta, lógico. Mas eu vejo muito disso, né? Nossa, assim, vocês ainda fazem o planejamento no Excel? Falando exatamente isso. E aí, quando eles olham o nosso Excel, falam...
Caramba! Você consegue gerar tudo isso dentro do Dentro Excel. do Excel? Não, mas você tem exatamente certeza isso. que você não tá usando uma API aqui de tal software? Você não tá Esquece, utilizando aqui exato. uma inteligência artificial? E, cara, lógico, a gente tá aqui pra agregar, lógico. Tudo isso que vem agregar, a gente tá super aberto. Acho que o Andrei pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas, cara, o Excel não é o vilão. Não, Ele- jamais. O Excel pode ser mais generalista nesse aspecto, Sim. né? Acho que é um pouco disso. O Excel pode ser mais generalista. E aí, mas isso eu acho que é muito falácia de gente que vende curso, mano. Acho que é isso, que o cara quer Sim. impactar. Porque você tá lá no seu dia a dia no Excel, fazendo seus PROC-V lá, e você fala assim, mano... Porque o Excel dentro da tua rotina, você chega num teto também. Se você não quiser mais, você vai chegar naquele limite. Ok. Aí cabe a você, como indivíduo, falar assim, cara, eu tenho que evoluir. Aí busca sempre mais. Sim. Aí o cara, imagina o cara estagnou, ele tá numa... Estagnou não, vai, mas ele patamarizou no uso no Excel ali. Isso. Aí ele chega no Instagram dele, você ainda usa, como você falou, você ainda usa Excel? Então, Power na BI? verdade, quando a gente Aí o vai cara fazer... fala, vou comprar esse curso. Quando a gente vai Aí fazer já a era. apresentação para alguns clientes, sim, logo de cara você vê que existe. Pô, mas vocês extraem isso de onde? Ah, não, é Excel? Pô, um Excel. Sim, utilizamos o Excel. Temos outras ferramentas, o UOL, por exemplo, mas a nossa interação com o UOL vem para onde? Pro Por Excel. Excel. Não estamos falando que hoje eu coloco lá uma célula igual a outra e tal, e só coloco um mais. Não, a gente consegue fazer programações dentro do Excel. Sim. Tem macros que rodam ali dentro da nossa planilha. Todos os nossos dados ficam ali sim. Mas eles já ficaram tão automatizados e a gente tenta deixar isso até bloqueado e tal. É claro que todos nós sabemos que hoje é muito fácil de você achar qualquer macro aí que rode para rapidinho já Você desbloquear. vai no tem problema Yahoo nenhum. Responde 2007, vai ter alguma coisa pra você. Vai amigo. ter alguma Com coisa para você certeza. copiar e colar ali e você vai destravar a planilha. Não tem Boa. problema. Mas quanto a isso, a gente não tem problema nenhum, assim, de alguém quiser desbloquear, quiser olhar, esquece. Tratamos boa parte das coisas em Excel, sim. Essa ferramenta que nós utilizamos, que diria que o nome dela é uma plataforma. Sempre existiu como plataforma. Ela acaba sendo sempre mutável. Então, ela vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos. Como nasceu de uma coisa que foi... Pô, eu tinha um Project. E aí eu tinha um Excel. Pô, mas eu consigo misturar os dois? Consegue. Só que há 10 anos atrás, você não tinha tanta informação, você tinha que buscar muito e a gente precisava... Aí entra aquela coisa do imediatismo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para ter os números o mais rápido possível, para transmitir tudo isso. Então, acabou que criando-se essa plataforma, onde a gente trabalha toda a nossa parte física e econômica dentro dela. E existe uma interação entre elas. Hoje a gente está falando de planilhas que geram na casa dos 30 megas. Caraca. Aí você fala assim, cara, 30 megas, já tentou fazer uma planilha que chega a 30 megas? São informações, assim, a rodo. E isso, culturalmente, dentro da empresa, já está muito associado. Já está todo mundo muito ligado a isso. E uma das coisas que eu acho que é totalmente favorável é que, por ser no Excel, quando o cliente vem, fala, mas eu precisava desse relatório, eu consigo mudar, eu consigo personalizar para ele. E aí eu acho que entra um pouco daquela coisa do... Pô, todo cliente eu acho que precisa ter algo personalizado para ele. É nessa hora que você atrai o cara. Quem não gosta de nada personalizado? Lógico. Não quero nada E padronizado. às vezes né? a análise dele, exatamente a análise isso. interna dele rola em outro aplicativo, rola de outro Exato. jeito que você precisa. E o bom do Excel que a gente até... Tá parecendo jabá do Excel, né? Mas ele é bem mutável nesse sentido, né? Sim. Você quer essa Tudo. informação em Power BI? Tá aqui. Você quer essa informação, às vezes, em qualquer algum outro dashboard, database? E quando em a um gente visita um SQL, cliente, tá aqui. quando a gente Então, visita isso é um legal. cliente, a primeira coisa que a gente começa a discutir, eu trato todo o meu banco de dados, eu tenho isso, eu trabalho com esse software. Quando você vai conversar com o pessoal do software, você fala assim, beleza, entendi, eu consigo exportar? Ele, puta, você consegue exportar para o Excel. Você vê que, apesar da evolução que existe em todos os softwares, tem toda essa tecnologia, ainda assim as pessoas conseguem baixar pro Excel. Sim. Boa. Andrei, a gente tá com o horário um pouco apertado, mas eu vou pra minha saideira. Boa. E aí, lógico, Mário, se quiser complementar alguma. E tem também uma pergunta do pessoal lá do escritório.
Então vou... Boa essa eu vou deixar pro final. Cara, eu acho que ela foi respondida ao longo do episódio, mas eu quero... A gente vai eu quero fazer questão de colocar essa pergunta, porque é isso aí, rapaziada. Vamos contribuir aí. Isso aí. Sim, bastante. Cara, a minha saideira é muito mais no sentido... E aí eu vou pegar o teu olhar gestor em cima disso. Tá. Eu quero saber muito o que você avalia numa pessoa para trabalhar com você. Então, assim, cara, eu sei... Você tem os seus valores, você tem a sua personalidade. Claro que você sempre vai tentar imprimir isso na tua equipe. Sim. Mas no primeiro momento, quando você vai contratar, ela não vai vir um Andrei ali, né? O básico para uma pessoa trabalhar com planejamento e controle, ela precisa ter? Quais são as habilidades, o perfil, característica, comportamento? Que o cara precisa estar moldado ali. Eu falo cara, mas enfim, a pessoa, né? E até se você puder complementar, de novo, né? Pra rapaziada que tá interessada nessa área. Então, ouviu nossa conversa aqui hoje e falou, putz, cara, planejamento é o que eu quero. Planejamento é top, funciona melhor que orçamento. Mas planejamento é top. Orçamento é planejamento é... Mas, de modo geral, esse cara que se interessou, até complementando um pouco, né, do que o Igor perguntou, o que ele deve procurar, cara? O que ele deve começar lá no Google? O que ele deve começar a se interessar pra manjar igual o Andrei de planejamento, cara? Olha, a pergunta é muito boa, viu? Parabéns. Boa essa pergunta. Vou falar o que o Andrei busca. Na verdade, o que eu penso, eu gosto de ter uma equipe sempre de extremos. Então, um cara bem comunicativo, mas ao mesmo tempo um cara que não se comunica tanto. Porque eu acho que todo mundo trabalhando junto consegue pegar um pouquinho o melhor de cada. Isso eu acho que é legal. Mas a pessoa tem que ter o mínimo, claro, não pode ser extremamente tímida, porque você tem que lembrar que é uma pessoa que vai ter que ficar ali no meio de campo entre a obra e o escritório. Então, é uma pessoa que precisa saber se comunicar. Precisa ter ali a malemolência, que a gente brinca, de, chegar na obra. Às vezes o engenheiro, cara, vai estar puto naquele dia. A gente vai pegar a engenheira da obra, ela vai estar puta naquele dia, porque ela vai ter problema pra caramba, e ela ainda vai ter que atender o cara do planejamento que vai pegar no pé dela. Então, tem que ser uma pessoa que, assim... Isso falando como pessoa, não é nem entrando em termos técnicos. Falando só como pessoa. Que ela tem que saber se portar e respeitar, assim, o próximo. Porque vai ser complicado. Você vai chegar em momentos... Tem que ter aquela malemolência. Você tem que ter a malemolência. Vontade de aprender. Porque a gente falou aqui do setor de planejamento da Unitar. Outras empresas são totalmente diferentes. Assim, existe o controle físico e econômico, mas não necessariamente todas seguem o mesmo rito. Então, a pessoa tem que ter vontade em aprender. E vontade em aprender e responsabilidade. Eu acho que o Andrei procura isso na equipe dele, é a responsabilidade. Porque você está tratando de números que, assim, na obra todo mundo brinca que a planilha do planejamento pode mandar alguém embora. Caraca, olha a responsabilidade. Essa é a responsabilidade que a pessoa tem que ter. Legal. E vontade em desvendar todos os mistérios que existem dentro de um Excel. Cara. Nossa. São muitos. São muitos. Mas assim, eu resumo a isso. Legal. Mais a vontade de aprender e ter a responsabilidade. E é um pouco do que você falou, cara. O cara que tá assistindo agora, estudante de engenharia, ou já formado, recém-formado, ou com anos de engenharia que quer entrar na área de planejamento, tem que observar isso. Porque não é só o técnico. Não. Isso que você tá falando, cara. Às vezes o cara, eu tenho um Excel avançado. Realmente, o cara tem um Excel top. Mas é legal que ele já tenha ido na obra, pra ele saber se o que ele tá colocando no Excel dele é plausível. Exatamente. Então, assim, é muito... tem muito perfil ali. Isso acho que é um desafio. Acaba sendo um pouco uma mescla dos Exatamente, isso é interessante. Você tem mais algum complementar, Maurício? Não, eu tenho para complementar em relação a um pouco do que você comentou agora, e que o Andrei também colocou, da força de vontade de aprender, de querer aprender. Acho que, cara, somos 3 pessoas aqui na mesa hoje falando de uma empresa que deu essa oportunidade para os 3 aqui. Os 3, verdade. Os 3 entraram... Putz, cara, o Igor chegou... leite, né, velho? O Igor chegou na empresa, ele não sabia andar direito, reto. E a gente... não sabia a diferença de... Não, mas papo sério, isso é verdade. Eu não sabia... Cara, não era da engenharia, não era da construção civil, era zero contato com engenharia. Eu não sabia o nome de pontalete, sarrafo, pra mim era tudo madeira, meu amigo. Exato. Cara, eu não sabia a diferença. Exato. Então, assim, eu aprendi ali no dia a dia, enfim, é isso. Isso é legal. Então, a vontade de aprender, sem dúvida. Isso eu acho que é um dos
dos primórdios. Assim. Legal. Andrei, Legal. e aí pra finalizar, como a gente comentou, né? Nosso prazo já tá se Nós encerrando. estamos no limite. Conversa boa é assim, a Conversa- gente consegue nem ver o Vai tempo, rápido. cara. Flui. Eu queria entender de você aí um pouco mais o que você entende que são os desafios, cara, daqui pra frente na tua área. O que, do modo geral, a Unitá que gosta disso tá entendendo, vai agregar aí no planejamento de tecnologia, de desafio. Queria Olha, entender um pouco mais o teu olhar aí pro... Eu queria que você planejasse aí. Acabou! Você planejasse aí os Planeja próximos aí o futuro. passos, cara. o principal desafio, falando de setor, acho que aí puxa aquele gatilho do comecinho, que é você chegar num denominador ideal, né, num ponto ideal entre o que a gente tem para fazer de orçamento, prazo de orçamento, um prazo do cliente e um prazo da obra. Porque entra de novo no que a gente falou, a obra ela quer o prazo dela. Não que esteja confortável demais, mas ela quer que tudo seja executado naquele prazo. Mas a gente também tem um prazo com o cliente. Então a gente tem que chegar num denominador que atenda a todos. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E além de tudo, a gente tem que lembrar que a gente está tratando com pessoas. Legal. E aí vem aquela conversa de você entender as dores de obra e você entender as dores também do nosso cliente. Que ele tem um prazo e a gente também tem outro. Então é bem complicado. Legal, Boa. legal. Mas é um desafio legal. Boa, eu vou para a pergunta do pessoal do escritório aqui, ó. Pergunta feita pelo Tomás. Tomás, nosso analista de suprimentos. Tamo junto, obrigado, Abraço, aí pelo, Totô. obrigado pelo engajamento aí, cara. Ele falou o seguinte: como é realizado o planejamento inicial de uma obra? Uma vez que nós ganhamos uma obra hoje, iniciamos amanhã. Isso acontece com Bastante. frequência. Sem saber as complicações que podem surgir. Tá. Bom, acho que a gente A gente Não explora muda, um pouco isso. A gente mas explora assim, isso ao não longo do muda episódio, muito. né? Eu acho que a gente primeiro tem um prazo. O que a gente costuma fazer é uma coisa natural de todo mundo, é sempre ver o prazo do cliente. Então a gente desenha um cronograma dentro desse prazo do cliente e temos que atender. Esse vai ser o máximo, esse é o nosso limite. E dentro disso a gente faz um segundo planejamento. E aí a gente entra no caso da obra. Chegar num ponto onde a gente consiga falar, não, vamos chegar em 1 mês adiantado, 2 meses e colocar aquilo para a obra, ó, aquilo é nossa meta. Vamos chegar nessa meta, vamos tentar executar tudo para atingir aquela meta. Boa, legal, legal. Maurício, chegamos ao final. Tem alguma consideração? Algum agradecimento? Não, eu queria agradecer o Andrei. Cara, foi uma conversa espetacular. Obrigado a vocês aí, cara. Muito Certeza que o pessoal que está assistindo, seja um estudante, seja um profissional da área, ou até um entusiasta na construção civil, Sim. ele absorveu bastante coisa da nossa conversa e, Sim. cara, show de bola. Obrigado, Andrei. Obrigado Valeu a mesmo, vocês cara. aí pelo convite. Andrei. E, galera, sigam a Unitá em todas as redes, hein? Não Isso esquece aí, ó, disso. isso aí. Andrei, brigadão aí por dividir seu tempo, experiência. Cara, sem dúvida foi um aprendizado. Eu tenho uma noção, de novo, foi o que foi do começo. Eu tô à margem ali do planejamento e controle. Eu tenho um contato contigo, mas dentro da Sim. rotina ali do planejamento, eu pego de orelhada. Sim, Eu sei o que vocês fazem, mas eu não sei fazer o que vocês fazem, né? Mas, sem dúvida, hoje eu me sinto muito mais próximo do que vocês executam ali no dia a dia. Então, cara, obrigado. Foi, sem dúvida, um aprendizado, uma aula pra mim aí. Não, obrigado de a vocês longe. pelo convite e espero agora ver o episódio de vocês. Ah, só um orçamento? Ah, não. Lógico, lógico. Não, tem que ter. Esse eu tô ansioso também. Rapaziada, chegamos ao final. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal no YouTube. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. A gente vai estar no LinkedIn e no Instagram. Ao longo do período aí, a gente vai soltar alguns cortes. Então, aguardem. A gente tem muita coisa boa no papel e a gente vai transmitir para vocês. Beleza? Vejo vocês no próximo episódio. Vamos dar um Valeu. spoiler quem que é o próximo? Ah, não sei, hein? Eu manteria uma Deixa surpresa. segredo? Então, descubram. Até mais. Valeu.